de número 6, no capítulo 26, a Bíblia vai dizer que Jesus ele se reúne na casa de Simão o leproso. Jesus se reúne ali com os seus discípulos num jantar, que na epígrafe do texto vai dizer que é o jantar em Betânia. E quando Jesus Cristo ele está ali, juntamente com os seus discípulos, a Bíblia vai nos revelar que chega uma mulher de surpresa. Este hino foi louvado nessa noite sobre essa mulher. Ela chega de surpresa com uma oferta tão maravilhosa que nenhum dos seus discípulos que estavam ali tiveram coragem de fazer, mas a mulher chega, e ela chega e surpreende a todos. A Bíblia diz que ela chega e derrama aquele unguento de valor caríssimo sobre Jesus Cristo. Por um momento aqueles discípulos, eles ficaram confusos, por que daquilo, por que daquela situação? Mas a Bíblia vai dizer que aquela mulher pegou o seu melhor, pegou o que ela tinha de melhor e ofereceu a Jesus. Ela oferece a Jesus. Talvez nós, meu querido, talvez nós não façamos dessa forma, porque nós ainda não entendemos o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nossas vidas. Você está aqui bonitinho, arrumadinho, de paletó, está cheirosinho, porque alguém sofreu para que você estivesse aqui nessa noite livre para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você não está aqui por acaso, não. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que após esse evento, no versículo de número 15, do mesmo capítulo, ao sair do jantar, você tem um pouquinho de paciência que eu cheguei na mensagem, tá certo? Quando eles saem ali da casa de Simão o leproso, a Bíblia diz que Judas, até então o tesoureiro do ministério de Jesus Cristo, ele sai dali, ele vai ter com os sacerdotes, com os principais sacerdotes. E a Bíblia diz que, ao contraste da mulher, a mulher pega o seu melhor e oferece a Cristo. A Bíblia diz que Judas pega o seu melhor e oferece ao diabo. A Bíblia diz que Judas pega Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus oferece Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Ele não entende que ele estava fazendo ali algo que iria trazer a sua morte, não física só, mas eterna. Eu acho interessante, amados, e que os 4 evangelhos vai falar dessa mesma passagem. O que vai falar com mais propriedade dessa passagem é o Dr. Lucas. Aleluia. Lucas ali no capítulo 22 e no versículo 39, Lucas vai falar com muita propriedade. Ele chega até a dizer que Judas deixou que Satanás entrasse no seu corpo e fizesse isso. Agora nós vemos esta mulher que pegou o seu melhor e ofereceu a Jesus. E nós vemos Judas com o seu melhor tirando de si e oferecendo a Satanás. Até então aquele ambiente que os discípulos estavam juntamente com Jesus era um ambiente de harmonia, de paz. Era parecido com esse ambiente aqui hoje à noite, porque depois daquele momento iria ter a ceia do Senhor. A Bíblia diz que pouco tempo depois os discípulos se reúnem e perguntam para Jesus: mestre, como tu queres que nós façamos a ceia? Aonde tu queres? Jesus Cristo dá o direcionamento. Jesus Cristo fala para eles como eles devem fazer a ceia. E eles saem dali e vão até onde Jesus Cristo ordenou que fizessem a ceia. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que quando eles se reúnem ali no versículo de número 21 do capítulo 26, a Bíblia diz que eles estão ali reunidos, já participando da ceia, e o mestre toma a palavra.
Jesus Cristo toma a palavra naquele momento. Enquanto eles conversavam, a Bíblia não vai entrar em detalhes, mas creio eu que eles conversavam entre si como será depois daqui. Mas Jesus Cristo os confronta, dizendo a eles que um deles iria trair o Mestre. Jesus vai dizer para eles que um deles iria traí-lo. E naquele momento eles começam a se perturbar entre si, perguntando, será que é eu, Mestre? Será que é eu? Até o próprio Judas, sabendo que já tinha feito, ele vai perguntar a Jesus, Mestre, será que é eu que vou te trair? E a Bíblia diz que Jesus Cristo revela naquele momento. Mas o que eu descubro nesse texto, amados, é que Jesus Cristo, num cenário que nem esse, um cenário de até então traição, num cenário de angústia, porque Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, ele conhecia os pensamentos e os corações daquelas pessoas. Ele conhecia, irmão Marcos. Ele sabia o que aqueles homens estavam pensando. Mas Jesus Cristo não deixa se abater porque ele tinha um alvo, ele tinha um propósito. Jesus Cristo, ele tinha um caminho a trilhar. E o final desse caminho era justamente ali o jardim do Getsemane. Glória a Deus. E a Bíblia diz que eles se reúnem e eles começam ali a cear junto com o Mestre, um momento maravilhoso. E a Bíblia diz que ao término da ceia, pastor Giovanni, a Bíblia diz que ao término da ceia, Jesus Cristo, mais uma vez, toma a iniciativa de louvar um hino. A Bíblia não vai entrar em detalhe qual hino eles louvaram, mas eu acredito que foi um hino tão espiritual, irmão, naquele momento, que impulsionou aqueles discípulos a se levantar e ir com o Mestre rumo justamente ali onde eles tinham que chegar, o jardim do Getsemane. Glória a Deus. No versículo de número 30, do capítulo 26, a Bíblia diz que Jesus Cristo, tendo cantado o hino, ele sai. E Jesus Cristo sai, meu irmão, não é porque ele estava naquele momento com os discípulos alegres e ali foi uma vitória, simplesmente não. Jesus Cristo sai para a morte. Jesus Cristo sai sabendo que o que lhe aguardava ali era a morte. E a Bíblia diz que ele não recua. Jesus Cristo continua. Louvado seja o nome do Senhor. Eu li os 4 evangelhos a respeito dessa passagem, irmão. Eu parei aqui no evangelho segundo escreveu Mateus, porque tem uns detalhes assim um tanto interessantes. Mas os outros evangelhos falam, João, por exemplo, fala do momento em que Jesus Cristo ele vai ser abordado por aqueles homens e Pedro ali puxa da sua espada e corta a orelha do soldado. Esse evangelho aqui de Mateus não vai falar, mas nós sabemos da história como aconteceu. E a Bíblia diz que antes que Jesus chegue ao seu lugar de destino, Jesus Cristo teria que passar pelo Monte das Oliveiras. Hoje pela manhã estudamos aqui uma palavra onde Jesus Cristo está bem perto de descer e permear novamente esta terra e pisará no Monte das Oliveiras, onde ela vai se fender em 2 partes. E lá sairão águas que vão curar você, Israel. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, antes mesmo de chegar no jardim de Getsemane, passa pelo Monte das Oliveiras, e a Bíblia vai dizer que era um costume de Jesus Cristo ir ao Monte das Oliveiras. Antes mesmo que Jesus Cristo pregasse algum sermão, primeiro ele subia ao Monte das Oliveiras, e ali ele buscava em Deus a resposta do seu sermão. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, mais uma vez, ali no versículo de número 31 do 26, ele confronta mais uma vez os seus discípulos. Jesus Cristo, ele chega com os seus discípulos e diz: vós nesta noite irão se escandalizar em mim, porque ferirão o pastor e as ovelhas, e vós serão dispersos. Mas Pedro, um daqueles crentes eufóricos, né, que talvez não tivesse passado uma provação tal, ele toma a palavra. Parece até nós, enquanto não estamos passando por uma provação, eu oro, irmão, conte comigo nas orações, irmão. Conte comigo para evangelizar dentro das comunidades.
Mas na hora, irmão, que chega para evangelizar, na hora do evangelismo, às vezes, esse irmão não aparece. E assim é Pedro. Pedro, ele diz que ele iria com Jesus Cristo